ver então o que significa exatamente o chamado Acordo da Basileia. Vimos que em 74 começou a discussão acerca da necessidade de celebrar um acordo entre as autoridades reguladoras do sistema financeiro dos diversos países. Em julho de 1988, 14 anos depois da primeira reunião, foi publicada a primeira versão do Acordo da Basileia. Nesta primeira versão, o Comitê da Basileia delineou e os países acataram as regras que os bancos devem seguir para um gerenciamento dos riscos de crédito e risco de mercado. A adesão a este acordo também demorou bastante tempo. O Brasil só aderiu de forma definitiva ao Acordo da Basileia I em 1994, com a edição do Plano Real e de uma série de instrumentos, mudanças legislativas que impuseram o gerenciamento do risco de crédito. Nós já comentamos acerca do gerenciamento do risco de crédito, comentamos que hoje o sistema de risco de crédito do Banco Central registra todas as operações acima de R$5.000 e classifica de acordo com um rating de crédito que vai de A, o menor risco possível, até H, altíssimo risco. Vejam que naquela época, 88 e nos anos seguintes, o Acordo da Basileia preocupava-se basicamente com o risco de crédito e houve uma alteração dentro desse processo em 93 para também incluir o risco de mercado. Só que existem outros riscos que também precisam ser gerenciados. E foi a partir da necessidade de gerenciar outros riscos, além de risco de crédito de mercado, que foi publicado em junho de 2004 a nova versão do Acordo da Basileia, nova à época, chamado Basileia II. O risco operacional. E o que aconteceu? Por que essa preocupação apareceu com o risco operacional? Porque depois da quebra do Banco Barings, aumentou a preocupação com esse risco. É também necessário tratar do chamado risco operacional. Vocês estão vendo aqui uma foto que mostra a detenção do operador responsável pela quebra do Banco Barings. O Banco Barings era um banco pequeno, porém extremamente tradicional, fundado no século XVIII. Era tão tradicional que chegou a ser fiel depositário das joias da coroa britânica. E esse banco quebrou em função de operações mal sucedidas no mercado de derivativos da sua filial de Singapura. Mas o que chama a atenção é o seguinte: você sabe dizer quantos empregados estavam envolvidos na operação que quebrou o banco? Esse rapaz, Liam Neeson, ele era responsável pela operação da área de derivativos da filial de Singapura. E ele tinha carta branca. Ele operava, verificava e controlava a sua própria operação. Sem alçada, sem limite. E ele apostou na alta do índice da Bolsa de Tóquio. Quando o índice da Bolsa de Tóquio despencou, o banco foi obrigado a fazer uma chamada de margem adicional em função da queda do índice de mais de $1 bilhão. E ele não tinha esse dinheiro no caixa, o banco quebrou. Por causa de operações conduzidas por uma pessoa. Aí começou a se discutir o chamado risco operacional. Como é que a instituição financeira permitiu que uma única pessoa tivesse tamanho poder, tamanha alçada, sem nenhuma limitação e sem nenhum controle. E aí foi elaborado o conceito de risco operacional. O
risco operacional, segundo o Comitê da Basileia, é um risco de perda resultante de erros de pessoas, de sistemas e de processos internos inadequados ou deficientes ou de eventos externos imprevisíveis. Essa definição inclui o chamado risco legal. O risco legal significa o risco de que determinados contratos possam não ter sustentação legal. Por exemplo, se o banco concede um empréstimo e o cliente não assina o contrato, como é que o banco vai cobrar aquele crédito se ficar inadimplente, se o cliente não assinou? Não há sustentação legal para aquela cobrança, pois não há comprovação de que o cliente concordou com aquela operação. E foi um erro operacional. Alguém esqueceu de coletar a assinatura do cliente. Então, isso é uma perda causada por risco operacional, que também está incluído no chamado risco legal. O risco legal também inclui quando o contrato é mal escrito. Cláusulas do contrato não têm sustentação, são consideradas cláusulas ilegais ou abusivas. E aí, aquelas cláusulas não têm valor, portanto, o cliente não tem mais obrigação relativa àquelas cláusulas. Se o banco tiver que cobrar aquela obrigação, ele vai perder. Portanto, está definido o risco operacional. Ele é causado por erros humanos, por fraudes praticadas por terceiros ou por empregados. Por isso que nós também falamos de eventos externos. A fraude praticada por terceiros é uma fonte de risco operacional. E não é um evento interno. Embora erros de controle, falhas de processo possam abrir mais espaço para a fraude. E também falhas nos sistemas tecnológicos ou processos inadequados. Quadro branco. Voltar lá para frente da câmera, professor, para pegar. E aí o que nós vamos ver agora é o gerenciamento do risco operacional a partir do Acordo da Basileia II, que já foi implantado no Brasil. Como dissemos, o Acordo da Basileia II inclui o gerenciamento do risco de crédito, do risco de mercado e do risco operacional. Este Acordo de Basileia II, ele está baseado em 3 pilares. O primeiro pilar se chama alocação de capital. O que quer dizer alocação de capital? Quer dizer o seguinte, que o capital próprio do banco, o chamado patrimônio de referência, tem que ser grande o suficiente para suportar as perdas. Porque vamos entender o seguinte, quando um banco registra uma perda, por qualquer que seja o evento, pode ser uma inadimplência no risco de crédito, pode ser uma desvalorização de ativos no risco de mercado, pode ser uma fraude no risco operacional, o banco tem que registrar aquilo como prejuízo. O prejuízo reduz o lucro, ou seja, reduz o resultado, pode afetar o capital. Então o banco tem que ter capital
grande o suficiente para fazer frente às possíveis perdas em função desses riscos. Isso é que se chama o primeiro pilar, a alocação de capital. O Conselho Monetário Nacional definiu que o capital que precisa ser alocado para fazer frente aos riscos em função da aprovação, da implantação do Acordo Basileia II é o seguinte, é calculado pela seguinte fórmula. É uma sopa de letrinhas. O PRE, que significa Patrimônio de Referência Exigido, é o patrimônio mínimo que o banco tem que ter. Nós não vamos entrar nos detalhes das fórmulas de cálculo desse patrimônio, porque entra o capital próprio e entram algumas outras dívidas subordinadas. Mas o importante é a gente compreender conceitualmente que esse patrimônio de referência exigido, que é o patrimônio mínimo que o banco tem que ter para fazer frente aos riscos que ele está correndo, ele é calculado pela soma de uma série de parcelas. Cada parcela é o capital mínimo que o banco tem que ter para fazer frente a um determinado tipo de risco. Então vamos ver a sopa de letrinhas e vamos entender cada uma dessas parcelas. O patrimônio de referência exigido mínimo pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional, por meio da resolução 3.490 de 2007, esse patrimônio de referência exigido mínimo é formado pelas seguintes parcelas. PEPR, o que significa? É a parcela de exposição aos riscos de crédito ponderado pelo risco, por isso que é PR. Ativos ponderados pelo risco. Os ativos de maior risco terão maior peso nesse cálculo. Ativos de risco zero não terão peso. Por exemplo, título público federal, não é necessário alocar capital, porque o risco de emissor, o risco de crédito desse tipo de título é zero. Mas, se o banco concede operações de crédito, financia, faz empréstimos, ele tem que alocar um capital para fazer frente à inadimplência esperada ou provável dessas operações. Quanto maior o risco da operação, maior o percentual de capital que ele tem que alocar, em função daquela classificação de risco que nós comentamos antes, que vai de AA, baixo risco, que é a única que não tem que alocar nada em princípio, até H. E perceba o seguinte, essa alocação para o risco de crédito, ela não é posterior à inadimplência, ela é anterior, em função da probabilidade de ocorrência, em função do rating de classificação de probabilidade de risco que aquela operação teve. Então, uma operação A tem que alocar 0,5%, uma operação B tem que alocar 1% e assim sucessivamente. Uma operação H tem que alocar 100%. Por isso que os bancos não fazem crédito para cliente que tem o rating H, porque o banco não vai ganhar nada com isso, ele vai ter que alocar como inadimplência esperada 100% do valor daquela operação. E um detalhe importante, essa classificação ela não é estática. Um cliente foi classificado com risco B. Se ele começa a ficar inadimplente, o risco dele vai baixar. A classificação dele vai baixar, o risco vai aumentar. E aí o banco terá que alocar mais capital para compor a PEPR, a parcela exigida, em função dos ativos ponderados pelo risco. Como esse risco pode ser alterado, havendo alterações do risco de crédito de determinados ativos, o banco terá que ter uma alocação maior. Por isso é que essa fórmula é uma fórmula de capital mínimo. Na verdade, os bancos, para ter uma gestão conservadora, prudente das suas aplicações, normalmente alocam percentuais maiores do que esses que estamos vendo e que iremos ver as outras parcelas no bloco a seguir.